Fábio, qual que é o seu instrumento? Você que é multi-instrumentista, qual que é o seu instrumento preferido, Fábio? O meu é baixo, não é à Ah, toa. não, acabou a entrevista. Bom, hoje eu tô aqui com o Fábio Sampaio, ele que é cantor, compositor, produtor, entre outras coisas, o cara é guitarrista também. Ele gosta do baixo, mas é guitarrista também, tá aqui com a gente. Fábio, cantor, e tem carreira solo, cantor, vocalista e guitarrista da banda Tanlam. E Fábio, muito obrigado por estar participando aqui com a gente hoje. E eu queria começar te perguntando já direto, Fábio, como que aconteceu a música na sua vida, né? Se você escolheu ou se de repente você foi escolhido, como que foi esse processo de música na sua vida? Eu costumo dizer que foi um caminho meio inevitável, né? Eu cresci numa igreja muito musical, muito musical. A gente tinha muitos corais, muitos quartetos, muitas bandas, muitos grupos. A minha mãe, na juventude, participou de alguns grupos também nessa mesma igreja. Então, eu cresci rodeado de música. O meu irmão mais velho, num determinado momento da vida dele, ele decidiu estudar violão. E como eu era o mais novo, que tinha que estar acompanhando, eu resolvi estudar órgão, que era o instrumento que eu achava fascinante, porque tinha os pedais, os botões, aquele instrumento cheio de botões, parece um painel de avião, né? E eu quis estudar. E aí nossos pais colocaram a gente num conservatório, a gente fez 1 ano e meio, 2 anos de conservatório, e eu lembro que eu não aprendi nada, assim, eu detestei aquela experiência de conservatório, até pensei em desistir, mas com o tempo eu comecei a perceber que eu tinha uma certa facilidade. Eu tinha um amigo que um dia chegou em casa com um tecladinho e ele mostrou uma melodia de uma música no tecladinho assim. E eu falei, caramba, como é que você aprendeu isso? Ele falou, não, eu tirei de ouvido. Eu falei, como é que faz isso? Ele, você pensa na música e toca. E aí eu tentei fazer isso rapidamente, assim, naturalmente, uma música, eu consegui tocar uma música. E aí eu me dei conta que eu tinha uma certa facilidade para aquilo. E quando eu descobri que eu tinha essa facilidade, eu investi muito nela, assim, comecei a estudar violão, comecei a estudar teclado. Pouco tempo depois eu descobri o baixo, e aí me apaixonei pelo contrabaixo, comecei a estudar contrabaixo. Isso tudo no ambiente da igreja, né, onde a gente tinha os instrumentos, lá alguns instrumentos à disposição que permitiam que a gente pudesse experimentar mesmo essa musicalidade. E aí os meus pais depois compraram um teclado para mim, violão, e assim, a adolescência a gente foi aperfeiçoando, fui montando as minhas bandas, né? Eu tive algumas bandas na adolescência, todas com nomes engraçados. A primeira, talvez a mais significativa que eu tive nessa fase, chamava Shekinah. E aí eu tive uma outra que se chamava Ieoa, e uma outra que se chamava Som do Céu. Essa Som do Céu foi a que durou mais tempo. Depois que eu saí de Pernambuco, isso tudo que eu estou contando foi quando eu morava em Olinda, né, em Pernambuco. Eu saí de lá e a banda continuou por muitos anos ainda, essa Som do Céu. Até hoje temos amigos que tocam algumas músicas que eu escrevi nesse grupo. E depois eu fui morar então em Manaus. Em Manaus eu decidi fazer faculdade de música. Naquela fase de decidir a faculdade que tinha que fazer, eu fiquei dividido entre medicina ou música. E aí eu decidi fazer música. Para um pouco de desespero dos meus pais na época, mas eu fiz música, passei bem. Eu não falo isso para todo mundo, mas eu passei em segundo lugar no vestibular. E aí eu devia ter feito medicina, porque a nota foi boa. E aí, e aí eu comecei a estudar e um pouco tempo depois meu pai foi transferido para o Rio Grande do Sul. O pai era militar e quando a gente estava em Manaus, eu fiz o vestibular, passei na faculdade e aí ele foi transferido para o Rio Grande do Sul. E no Rio Grande do Sul, a faculdade de música lá é muito mais erudita, muito mais tem uma história muito mais uma base muito mais sólida na área da erudição musical, né, da música erudita, enquanto que Manaus era um curso muito mais simples, muito mais inicial, assim, na parte técnica musical mesmo. Eu lembro que no primeiro dia de aula de teoria musical em Manaus, isso não é porque era pior ou menor, era porque o curso era diferente mesmo. Né? O curso em Manaus não tinha faculdade de música lá, mas tinha faculdade de educação artística.
Então eu entrei na faculdade de educação artística. E aí na primeira aula de teoria e percepção em Manaus, a professora chegou na sala e foi explicar o que que era uma pauta, o que que era uma clave. Então ela explicou do zero, no beabá mesmo. Quando eu cheguei, um ano depois, eu cheguei em Porto Alegre, e na primeira aula de teoria e percepção de Porto Alegre, a professora sentou no piano e disse: então, pessoal, se preparem que a gente vai começar um ditado melódico. Então, assim, na primeira aula, ela já pegou, sentou no piano, saiu tocando, e a gente tinha que escrever de ouvido o que ela estava tocando. Então, imagina o meu pavor. Eu saí de um curso bem mais básico para um super mais complexo e profundo. Então, foi bem difícil para mim, eu tive que me esforçar muito para vencer os desafios. Mas eu me formei e, e, então eu costumo dizer que eu escolhi essa carreira, eu escolhi essa vida artística realmente como profissão, né? Eu sou formado em música pela Federal do Rio Grande do Sul. Lá eu estudei a área de produção musical, parte de síntese sonora, estúdio e tudo mais. E isso me levou a trabalhar numa televisão um tempo depois como diretor musical. Então, assim, eu sempre tive a parte musical como um core muito importante na minha história de vida e na minha carreira profissional também. Meu, que legal. E assim, a gente vê você hoje, vê você com música gravada, Spotify e tudo mais, e às vezes dá aquela coisa de parecer que você sempre soube do que queria, né? Sempre tinha certeza do que queria. E não. Ou sim, né? Hoje você gostaria de ter feito medicina, ou bateu uma dúvida na hora, ou sempre teve certeza? Como que foi isso? O Não, coração sempre sabia? eu sempre tive certeza que a música ia fazer parte da minha vida. Isso sim. As dúvidas, às vezes, é se eu escolher a profissão certa. Mas sobre a música em questão, não. Eu acho que ela sempre foi muito natural para mim, né? Eu comecei a compor muito cedo. Logo quando eu descobri que eu tinha ouvido, como eu falei lá no início da história, eu já comecei a tentar escrever. Eu lembro ainda da minha primeira composição. E é engraçado, porque a minha primeira composição eu escrevi junto com um amigo. E eu saí de Recife muito tempo depois, mas anos depois eu encontrei ele e ele tocou a música de um jeito completamente diferente de como eu lembrava. Então, eu comecei a compor muito cedo e experimentar essa coisa da melodia e da escrita já lá no início da minha vida musical. Mas eu fui aperfeiçoando isso mesmo e talvez encontrando a minha identidade lírica, né, o meu jeito mesmo como compositor de escrever, só em Porto Alegre, que aí eu comecei realmente a exercitar isso com um olhar mais crítico, um olhar mais profissional, que foi quando a Talan surgiu, né? Mas há dúvidas, sim, dúvidas sempre tem, eu nunca tive, nem tenho certeza de muitas coisas, não. Mas a música, eu não tenho dúvidas que a música é algo que sempre fez e pretendo que sempre faça parte da minha vida. Entender quem tu és, muito além. É muito legal ouvir isso. E eu queria saber de você também, que conselho que você daria para quem está começando? A pessoa que está nos primeiros acordes, a pessoa que está aqui, né, o canal Guitarra na Igreja e o guitarrista, mas o músico no geral que está querendo saber se isso é para ele, se não é. Enfim, independente do que seria, que conselho você daria em qualquer área para a Se você está pessoa? começando na música, mas bem no início, não se preocupe se você nasceu para isso ou não. Curta o momento, curta essa fase. A música ela lida com muito mais aspectos da vida do que profissão e gravar CD, né? Nem tem CD mais. Gravar, gravar álbuns e tudo mais. A música ela lida com afetos, ela lida com memória afetiva, com descanso, com expressão, com comunicação. Ela lida com diversos aspectos. Tem muita gente que é extremamente bom no seu instrumento, mas nunca vai encarar isso profissionalmente. Mas o fato de ser bom no seu instrumento lhe possibilita ser bom em diversas outras coisas. Então, não encare a música como apenas um percurso profissional. Encare a música como um percurso de vida. Pode ser que você se torne profissional, pode ser que não.
mas ela nunca será em vão, ela sempre vai ter um significado, vai ter uma importância, vai te ensinar alguma coisa. Resiliência, perseverança, persistência, que a dor nos dedos, para quem aprende a tocar violão, um dia passa e os calos vêm, e aí a vida vai mais tranquilo. Então, a música, eu acho que ela precisa ser encarada na vida da gente como um aspecto da vida, não um aspecto profissional, um aspecto outro qualquer da vida. Mas ela é um aspecto da vida, que vai te enriquecer, independente do instrumento que você toque, do estilo que você gosta. A música, ela vai te enriquecer. Então, encare isso como um prazer, como um lazer, como algo que vai te fazer bem. Vou cantar sobre esse amor. Bom, aí pro cara que tá começando seria isso. E pro cara que tá querendo já há um tempo, já tem aí uma certa experiência, já tem uma caminhada aí com o instrumento, com a guitarra, tá querendo gravar. O que você diria para essa moça, para esse rapaz? Eu diria que eu ouvi muito cedo, mas quando a pessoa me falou, ela não foi muito simpática, mas eu serei simpático. Busque uma identidade. A gente costuma, tudo na vida que a gente faz por imitação, né? A gente aprende geralmente copiando alguém ou alguma coisa. Mas vai chegar um momento, e sempre chega esse momento, principalmente no momento que você deseja gravar ou produzir alguma coisa sua, é importante que você busque a sua identidade musical, a sua voz musical. Não é raro a gente encontrar diversos artistas que, por inexperiência ou até por uma certa ingenuidade, produzem uma música que ela é muito copiada de outra coisa, ela é muito igual a outra coisa. No estilo, na instrumentação, na proposta. Às vezes porque tem uma visão muito mercadológica ou porque tem uma visão muito de nicho. E, essencialmente, você ter um projeto de nicho, um projeto mercadológico, não é errado em si. Mas se você pretende fazer arte, fazer algo que seja perene, algo que dure e que deixe um legado, busque, quanto antes, desenvolver a sua identidade. Isso não é uma coisa fácil, não é uma coisa que nasce de um dia para o outro. Mas se você se rodear de pessoas honestas, sinceras, bons músicos também, que vão ter uma crítica assertiva, isso vai te ajudar muito a evoluir e a encontrar a tua identidade musical. E não tem coisa melhor do que você produzir um álbum, ou você ouvir, agora do ponto de vista de produtor e ouvinte, não tem coisa melhor do que você ouvir um disco de alguém e perceber frescor ali, novidade, sabe? Algo que te chama a atenção. E isso pode ser diversas coisas, estilo, voz, tipo de letra, instrumentação, proposta visual, tudo isso é um pacote que vem com a música. Então, se tem um conselho que eu dou para todo mundo que está começando, independente de qual é o segmento, se é do segmento cristão ou não, se é, sei lá, do pop, do rock, busque a sua identidade, busque algo que seja só você que faz. Isso vai ser fundamental e certamente vai deixar um legado. Muito obrigado. E melhoras aí que você tá com o braço Pois é, ele nem falou, eu engessado tomei hoje. um tombo hoje, ó. Eita, peraí. Ai, Rapaz. tomei um tombo hoje na rua e Veio pra São ganhei, Paulo pegar a chuva aqui. ganhei uma fissura no cotovelo. Vou ter que passar uns dias em banho-maria. Mas tá tudo Tá bem. Tá certo. tudo bem. Dói, mas tá tudo bem. Deus te abençoe aí, melhoras. E, Fábio, muito obrigado, hein? Eu Valeu. que agradeço, eu que agradeço.